Meus cumprimentos a você que nos acompanha nessa maratona de lançamento das candidaturas a vereador e vereadora pela coligação Toledo do jeito que a nossa gente quer. É uma maratona que estamos lançando quase 100 candidatos e candidatas a vereador. Temos 30 mulheres nesta coligação e quase 70 homens que estão dispostos a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal para fazer o melhor por você, cada um com as suas defesas, com os seus sentimentos, mas todos unidos para fazer o melhor por você, por Toledo, pelas políticas humanas, sociais e econômicas. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo, neste lançamento de candidatura a vereadora, nosso vice-prefeito Ademar Dorschmidt e a nossa candidata a vereadora, a Prof. Bia, com o número 15626. Nossa candidata vem lá da Grande Copagro. Ela tem um currículo invejável como servidora pública, passou pela política da educação, na Secretaria da Educação, hoje está atuando na área de assistência social e durante seu longo período de servidora pública, mas também como cidadã, como mulher, foi desenvolvendo aptidões para bem representar as pessoas, fosse em trabalho voluntário, fosse na ajuda com as pessoas, dando as suas opiniões e com a sensibilidade da mulher, vem trazer o seu lançamento de campanha agora para o nosso município de Toledo. Que bom que as mulheres hoje estão corajosas, como sempre foram, dedicadas, como sempre foram, mas agora elas estão mais interessadas na política. Ela faz parte do MDB. O MDB tem 12 mulheres disputando. A coligação tem 30 mulheres que estão colocando seus nomes à disposição. Ademar Lineu Dorschmidt, meu vice-prefeito, que bom tê-lo conosco. Você que tem toda a expertise, toda a sabedoria, o conhecimento do papel que o vereador, a vereadora precisa saber, mas já conhece tudo sobre administração pública e sabe do papel do executivo também. É sempre bom receber uma candidata mulher, um candidato homem, porque são pessoas que querem, assim como nós, fazer o melhor pela nossa terra e pela nossa gente. Ademar. Que bom, Beto. Que bom estarmos aqui nesse momento, lançando a candidatura de mais uma vereadora, a Prof. Bia. Que bom, Beto. É uma satisfação estarmos aqui nesses lançamentos de candidaturas de vereador e vereadoras. Nós estamos proporcionando algo interessante para a sociedade de Toledo. Nós precisamos parabenizar a nossa equipe técnica que está dando a oportunidade de cada candidato ou candidata se apresentar para a sociedade de Toledo de uma forma tranquila, harmônica e que possa estar apresentando aqui os seus projetos e o que irão defender. Que bom que a nossa coligação é a coligação do bem, uma coligação tranquila, uma coligação que surge da vontade dos candidatos, das alianças dos partidos, uma aliança que realmente continua há tanto tempo, né, Beto? Que bom que nós estamos juntos e a sociedade de Toledo observa isso. Nós não fomos construídos artificialmente. Um fato importante é que eu e o Beto sempre andamos juntos e nós não precisamos justificar o porquê que nós estamos juntos. A comunidade entendeu isso. E isso
é importante porque as pessoas de bem nos procuram para fazer parte dessa coligação. Ter a Prof. Bia aqui nesse momento, como candidata a vereadora, para nós é um motivo de orgulho. Uma pessoa que tem um currículo invejável. Quando se fala de assistência social, é se colocar no lugar das pessoas, é ter empatia, é sentir de fato a necessidade das pessoas. E tu tem feito isso muito bem. Passou pela educação e tantas outras instituições e entidades. Isso é importante. E para nós, do município de Toledo, será importante ter mais uma mulher no Legislativo. Eu tive a oportunidade de me eleger 3 vezes. Na primeira vez, éramos 11 vereadores, e todos homens. Na segunda vez, já com 19 cadeiras, nós elegemos uma mulher vereadora, que é a vereadora Soili Guerra, do MDB. Lutadora, uma mulher que enfrenta a causa dentro do setor público e como vereadora defendeu as vereadoras mulheres a nível nacional. Agora, nessa legislatura, se evoluiu. Nós elegemos 4 mulheres dentro do Legislativo de Toledo. Tem dado um debate mais consistente, um debate diferenciado, e isso é importante. E faço votos aqui, Prof. Bia, que nós possamos, nesta legislatura, ter pelo menos a igualdade de 50% de homens e mulheres, que nós vamos ter um debate realmente mais aprofundado, mais coerente e mais profundo. Isso para nós é importante. Ter você na nossa coligação é um motivo de alegria, de satisfação. Você traz qualidade para esta coligação. Então, Beto, a população está nos vendo, está nos assistindo, está analisando a cada live que nós fizemos. E que bom que eu faço. Nós estamos aqui propondo as políticas públicas de qualidade para o ser humano. Aos poucos vamos falando do nosso plano de governo e ouvindo sugestões das nossas candidatas a vereadora e a vereador. Esse é o momento seu, Bia. Agora você lança a sua candidatura. Essa pessoa que eu admiro como ser humano, como profissional e que tem se esforçado muito na pré-campanha e agora na campanha, para levar a tua energia para as pessoas para fazer essa avaliação. Então, obrigado, fique à vontade e com certeza tu tem bastante conteúdo para apresentar para a nossa sociedade. Enquanto a Prof. Bia tira a máscara, nós queremos dizer que estamos seguindo todos os protocolos orientados pelos organismos de saúde em relação ao Covid. Álcool gel, máscara, asepsia na cadeira, no microfone, e isso é importante. Cuide-se também. Prof. Bia, 15626. Meus cumprimentos, Beto. Meus cumprimentos, Ademar. E eu estendo meus cumprimentos a todos e a todas que estão em casa nos assistindo nesse momento. E para iniciar minha fala, primeiro eu quero agradecer todo o apoio recebido. Não foi uma decisão fácil, mas como eu venho dizendo para todas as pessoas com quem eu converso, neste momento eu estou vereadora, né? Mas eu sou servidora pública. E a minha escolha foi baseada em confiança. Confiança no Beto, confiança no Ademar. Eu não iria colocar o meu nome à disposição se eu não tivesse plena confiança em vocês. Nós estamos aqui juntos por uma Toledo do jeito que a nossa gente quer. E a gente vai conseguir, né? E eu quero agradecer a minha família que está me dando um suporte, ao meu esposo, o João, né, que todos conhecem como JB, a minha sogra, a Dona Edith, que ela assim gosta muito do Beto. Dona Edith, oi, tudo bem? Gosta muito do Ademar, então o João assim, que está aqui também. O João que está aqui também, que me acompanha, que está do meu lado, que está me apoiando, os meus filhos, os meus ex-alunos, né? E a todos que me conhecem, a todos que estão comigo nesta caminhada, e eu quero dizer que é para vocês, é por vocês, é por todo cidadão de Toledo, né?
é por toda a população de Toledo que eu estou aqui, né? E eu gosto de começar, de usar uma frase que eu li sobre a função de um vereador. Eu tenho muito claro qual que é a função do vereador, né? Mas eu gosto de usar uma fala que diz assim: o vereador tem que ver a dor do outro, tem que se colocar no lugar do outro. E eu vou fazer umas colocações aqui hoje para a gente pensar, para a gente estar refletindo. Quando que a gente se coloca no lugar do outro? Quando a gente se coloca no lugar daquela mãe que não consegue uma vaga integral no CEMEI, Beto. A gente precisa repensar, Ademar, essa questão da vaga integral no CEMEIs, no Centro de Educação Infantil. Né? Nós precisamos sentar, a gente precisa estudar, a gente precisa ver o que a gente consegue fazer, porque tudo que a gente está falando aqui, Beto e Ademar, é possível. Nós não estamos falando nada que não é possível. Tudo é possível, sabe? Por isso que a gente senta, a gente conversa, eu sou muito feliz por ter vocês assim do meu lado, porque vocês estão me apoiando, estão me dando suporte, tudo que eu trago, as minhas necessidades, a população me procura e fala assim: olha, Prof. Bia, a gente precisa fazer isso, eu passo para vocês estão ali me apoiando, né? Então, assim, vamos pensar com muito carinho na questão do Centro de Educação Infantil, nessa vaga para crianças do período integral, né, que já existia uma vez, porque assim, eu entendo que as políticas públicas não são isoladas, as políticas públicas são todas agrupadas. Perfeito. Entende? Porque assim, imagina só uma mãe de família, um pai de família ter que sair do trabalho, abandonar o seu trabalho para cuidar dos seus filhos, porque não conseguiu uma vaga integral no CEMEI. Então, vamos se colocar no lugar do outro, gente. Uma coisa também importante, uma questão da saúde. Deixa, antes de você entrar nessa questão da saúde, prof, eu quero dizer para ti que consta nesse setor da educação, no nosso plano de governo, para a sua região, que foi estudado, foi elaborado isso, a construção de uma nova escola municipal lá na Grande Copagro. Aquela região precisa de mais uma escola, segundo o que foi levantado pelos nossos técnicos, que estão ajudando a elaborar esse plano de governo. Então, quero ter o prazer de falar aqui no lançamento da tua candidatura, e você pode falar isso com os teus eleitores. Nós estamos assumindo isso no plano de governo. Ademar, eu, junto com o deputado Sérgio Souza, que eu sei que você conversou com ele. Aqui eu quero aproveitar e dizer o seguinte: a Prof. Bia tem o feeling de ser vereadora. Sérgio Souza esteve aqui na pré-campanha, ela junto com outros candidatos do MDB, porque ele é do MDB, tiveram uma reunião com o Sérgio, nós recebemos ele, e a Prof tem essa característica de conquista dos espaços, também sabedora dos seus deveres. Teve uma conversa em separado com o Sérgio Souza, solicitando apoio, auxílio ao mandato dela como vereadora, e o Sérgio Souza prontamente, como sempre fez com o município de Toledo. Inclusive nós temos aqui, viu, prof, já dentro da característica de atuação, o Sérgio Souza mandou, nesse tempo que ele foi senador, deputado federal, em recursos financeiros para o município, Bom Jesus, prefeitura, todas as questões que envolvem, R$13.683.000. E aí tem que somar a isso 3 unidades de CEMEIs e a nova escola Alberto Santos Dumont. Veio, intercedeu junto ao Fundeb. Então essa escola do Jardim Copagro, certamente nós vamos, junto com você, junto com o Sérgio Souza, buscar os recursos no Fundeb para que a gente possa, evidentemente, melhorar as condições de educação daquela região. É um compromisso que nós estamos assumindo, nosso vice-prefeito, eu como prefeito e você como vereadora. Levante essa bandeira, porque nós queremos fazer o melhor na política da educação. E também quero te dizer o seguinte:
Você, na pré-campanha, teve as reuniões conosco e com o núcleo de formação do nosso plano de governo. Nós implantamos lá aquilo que discutimos e vocês ficaram sabendo, mas é importante que já a população de Toledo, do Jardim Copagro, saiba que nós vamos ter o programa Teia do Saber, que é um programa que vai envolver as escolas, que, respeitando as suas peculiaridades, que vai fazer um trabalho conjunto com os aspectos pedagógicos hoje existentes, mas também em complementariedade àquilo que é o conhecimento fora da escola. O nosso vice-prefeito teve uma contribuição muito forte nesse programa e a gente tem por desejo implantá-lo. Também vamos ter na educação o aluno conectado com essa questão da pandemia. Você que foi professora acadêmica, tutora, inclusive eu tive a honra de você, que é formada em geografia, também a minha esposa é formada, você teve a possibilidade de ser tutora da Noeli, meu amor, minha vida, que foi aluna sua, né, por uma instituição aqui no nosso município. Então, a pandemia trouxe algumas coisas interessantes para refletirmos sobre os aspectos tecnológicos da educação. Diante disso, Ademar e eu pedimos aos nossos economistas, aos nossos técnicos, ao setor da educação, para que tentasse colocar, sob o ponto de vista técnico, orçamentário, um desejo meu e do Ademar, no sentido de ter o aluno conectado. Paulatinamente a gente vai consolidando essa política, porque a política de educação é um processo que vai caminhando. Os nossos alunos da rede municipal, paulatinamente, turmas, etc., terão um tablet com chip embutido, naturalmente, porque tem que ser assim tecnicamente, sem precisar o sinal de celular dentro da casa dele, porque vai ser por chip. É um programa interessante. Vamos ter o professor pesquisador e vamos ter o encantamento de um programa muito belo, que inclusive eu sei que você opinou, junto com o professor Arroni, com outras professoras que fazem parte do nosso plano de governo e ajudaram a dar sugestões, que é o programa Escola Limpa. Não é apenas a limpeza da escola. A Escola Limpa, ela tem um conjunto de coisas que serão executadas nesse programa. Fazer as crianças encantarem-se pela escola e pelo aprendizado. Então, você que é uma defensora da educação, das políticas públicas humanas, tenha certeza que você já, nesta pré-campanha, na construção do plano de governo, as tuas sugestões estão inseridas nesse plano. Eu fico contente, fico feliz em ter uma candidata qualificadíssima para ser a primeira representante daquela região do Grande Copagro, mas também uma representante do município de Toledo, porque você pensa políticas sociais, políticas humanas e políticas econômicas. Obrigado, Beto. Enquanto o Beto falava, vai me passando assim um filme na minha cabeça, né? Eu moro no Copagro há muito tempo. Os meus filhos nasceram aqui em Toledo. Os meus pais, a minha sogra, os meus familiares usam todas as políticas públicas do município, né? Eu, enquanto servidora, também tenho muitos anseios. E olha, gente, essa é a diferença. O compromisso meu, o compromisso do Beto e o compromisso do Ademar. Isso vai fazer a diferença. Nós vamos trabalhar junto pela população. E assim, o vereador, ele não é vereador somente de um bairro, sabe? E a diferença, quem é que vai fazer? São vocês que estão em casa. São vocês que me trouxeram propostas, sabe? Tudo que tem aqui não são propostas minhas, são propostas da população, das pessoas que me procuraram. E eu fico muito feliz em saber que tudo que está aqui está respaldado por vocês, que a gente vai trabalhar junto em benefício da nossa população. E eu quero falar um pouquinho agora do Copagro. Nós precisamos de escolas no Copagro.
nós precisamos cuidar do lixo orgânico. Nós não temos containers lá naquele espaço. Nós temos muito mato, muita coisa, muito rio ali próximo. Tem uma questão do lixo que muitas pessoas estão me procurando para falar sobre isso. Nós temos a questão do trânsito. Que nós tem temos aquele programa que vamos resgatar, prof, desculpa de cortar, porque é um bate-papo aqui para as pessoas temos entenderem. muita coisa, gente, não se preocupe. É o ecoponto itinerante, Isso. né, Ademar? Isso que a gente mesmo. vai, agora que houve uma evolução do ponto de vista estrutural, que a gente precisa reconhecer, das caçambas, muito bom, agora vamos utilizar isso. E o prefeito, vice-prefeito, você, vereador, nós vamos estar envolvidos junto com a comunidade nesse sentido. Isso, gente, é o envolvimento. A gente só vai fazer a diferença na política se vocês estiverem envolvidos, porque assim, Toledo é uma cidade muito grande, precisa da participação de todos. A gente tem que trazer as ideias para o vereador tem que passar para o prefeito, para o vice, que sempre tem que trabalhar unidos, essa é a diferença, né? Prefeito e vice ali, unidos sempre, em benefício da população e a população trazendo as demandas. O vereador não tem que ficar só lá na sala dele fechado. Não, gente, eu quero sair para os bairros. Isso já está na primeira proposta de governo. Sair para conversar com as pessoas. Eu só vou conseguir trabalhar as pessoas do meu lado, as pessoas me ajudando. Porque assim, a população de Toledo é uma população grandiosa. Às vezes eu não vou conseguir em tal bairro, mas se eu tiver uma pessoa lá que fala, não, prof, vamos conversar, eu tenho essas ideias para ti, como muitas pessoas já têm feito isso. Muitas das propostas que aqui estão, das minhas propostas, não foram propostas minhas. Foram propostas que a população trouxe, vontades da população. Muitas cobranças. Aliás, dá licença aqui, que agora você... deixa eu mostrar essa nossa candidata a vereadora. Olha aqui, ó. Ela é organizada, tudo anotadinho. O que não está no plano de governo são defesas que você vai fazer. Então é uma candidata preparadíssima. Parabéns, prof. Parabéns. Obrigada, Desculpa Beto. te atrapalhar no Não tem raciocínio, mas é problema, preciso as pessoas entenderem que você é organizada. Quer fazer o melhor pelas pessoas. É uma das muitas conversas que nós teremos, né? Então, assim, gente, e é isso, é fazer a diferença na vida das pessoas, é se colocar no lugar do outro. Empatia. Empatia, gente. Nós estamos há muito tempo. Eu tive pessoas da família, conhecidos, que foram para a UPA, não tinham médico ortopedista para ser atendido naquele momento. Isso é uma necessidade da população. Todas as políticas andam junto. Política de assistência social, nós precisamos pensar nisso. Nós temos a questão das pessoas em situação de rua no nosso município. Nós precisamos pensar num espaço para essas pessoas, uma casa de passagem. Uma política não anda paralela da outra, tudo junto. Nós precisamos pensar no cumprimento das leis que já existem e fazer novas propostas para que as pessoas sejam beneficiadas. Se colocar no lugar das pessoas que precisam de políticas públicas, mas não é aquela política pública que está no papel, a gente tem que pôr ali e efetivamente funcionar. Precisa andar. E assim, gente, vocês vão fazer a diferença, vocês vão trazer as propostas, porque eu sozinha não governo, o Beto, o Ademar, a gente tem que estar conversando com a população, sabe? Bem, Bia, observando a tua fala, a gente faz uma análise, quando o Beto pega o seu caderno de anotações, e a população precisa observar essa organização. A prof. Bia, antes mesmo de ser vereadora eleita, como candidata que é nesse momento, ela se dispôs a conversar com o deputado Sérgio Souza. A pessoa pode ser simplesmente o que a função lhe traz ou algo a mais. E você já mostrou que quer ser mais do que simplesmente a vereadora do bairro. A vereadora que quer discutir as coisas macros, e isso é importante. Quando você conversa com o deputado Sérgio Souza, uma pessoa que eu tenho um grande respeito e tenho amizade com ele, você se coloca já à disposição em Brasília para discutir as questões relacionadas ao governo federal. Mas vereador faz isso? Vereadora faz isso? Sim, ele tem um mandato, ele tem essa predisposição para ir buscar recursos para debater projetos, porque você está em conexão com o deputado federal. Eu tive essa oportunidade de concluir várias ações no município de Toledo por ter tido esse tipo de contato.
quando o Beto apresenta os quase 14 milhões de reais que o Sérgio Souza trouxe para o município de Toledo, 6 milhões deste recurso foi para manter as UTIs, as novas UTIs. E nós estamos falando de tratar das pessoas, vidas. E a Profibia, nessa pré-campanha, me procurou em algumas oportunidades, Beto, e eu gosto quando a pessoa tem a empatia de buscar. Nós falamos da área da educação, falamos da assistência social. Aliás, a assistência social tem um projeto bem bacana, que do que trabalha nessa área, nós colocamos no nosso plano de governo a questão do auxílio alimentação para as pessoas. Eu acredito que a cesta básica já é algo ultrapassado dentro do setor público, na gestão pública. Por quê? Porque nós compramos, licitamos as cestas básicas e entregamos para a população. Às vezes vem lá um pacote de farinha, mas você não usa farinha na sua casa. Por que nós não alteramos isso? E isso já está nos nossos estudos, e a possibilidade de concretizar isso é muito grande, de nós entregarmos um vale, um vale cesta básica no cartão. A pessoa vai lá, Profibia, e vai comprar no supermercado o que ela necessita. Um exemplo, eu não precisei da farinha, eu precisei de um creme dental, eu vou lá e compro. Isso faz parte da minha higiene. Então, são políticas assim, com um olhar futuro, que nós precisamos fazer. E aí eu resgato um fato da tua pré-campanha, da tua preocupação com um rapaz acamado. A Profibia foi procurada por uma família lá do Belo Horizonte, quando ela fala que quer ser uma vereadora do município, Beto. Lá perto da casa da sogra dela, que é uma querida mesmo, nós vamos lá tomar um café. Não é o nome dela, da sogra ainda? Dona Edith. Dona Edith. Na verdade, assim, né, gente? Eu não vou ser injusta. É Dona Edith e a família toda. Toda a assim, família, todo claro. mundo, toda a família. Quando nós falamos da Dona eu vou Edith, me nós ver- falamos do pilar Isso central mesmo. que segura toda Isso aquela aí, família. isso. Tá resolvido. É. Toda a família que está nos assistindo. E a Bia me procurou e nós fomos lá, pessoalmente, eu e ela, para fazer uma análise da situação que estava naquele momento, com uma dificuldade enorme para o tratamento desse rapaz que passa por dificuldades. E nós conseguimos, Beto, só com orientação, auxiliar a família. Isso é ser presente na comunidade, ter a empatia e ter a vontade de fazer. Então a Profibia realmente é uma mulher preparada para ser vereadora do município de Toledo, tem a disposição, tem o preparo para isso, e com certeza você vai ajudar muito o Beto e o Ademar governar esse município. Para nós é uma honra tê-la na nossa coligação. E quando tu fala que tu fez uma opção pela confiança que você tem no Beto e o Ademar, isso é uma responsabilidade, isso é um orgulho, isso é uma felicidade. Porque você é uma pessoa apolítica, você veio para dentro da política. Então, isso para nós fortalece a nossa coligação. É isso que nós queremos transmitir à população de Toledo. Que a nossa coligação é diferente. Nós não temos figurões aqui na nossa coligação. Nós temos pessoas que vêm trazer as ideias das pessoas dos bairros, dos familiares, pessoas formadas, outras que têm a formação da vida, né, para construir essa coligação do bem. Então nós estamos aqui pedindo um voto para a Profibia. A Profibia será uma grande representante, uma grande vereadora do município de Toledo. O número é 15626. 15626. Muito tá? fácil. 15626. Deixo aqui o meu apoio à Profibia. Obrigada, Ademar. É uma pena que essas lives são muito curtas, porque a gente tem muito para falar. Eu só vou pontuar algumas coisas bem rapidinho, porque tem muita coisa para a gente conversar com vocês.
eu queria pontuar as questões de a gente repensar em projetos que já existiram e que a gente precisa repensar. Por exemplo, o projeto da horta orgânica, que era feito um trabalho Muito nas bom. escolas e no CEMEIs. O próprio servidor o próprio servidor fazia o curso e ia até o CEMEIs, tem muitos CEMEIs que têm hortas prontas dessa época e agora estão praticamente abandonadas. A gente precisa repensar isso, porque o aluno ia estar produzindo e ia estar consumindo. Outra coisa super importante que a gente precisa repensar na questão assim da juventude, políticas públicas para a juventude. E uma coisa super importante que eu vinha conversando com meu esposo e que é uma vontade nossa, que os jovens sejam capacitados para que possam ajudar os seus pais. Eu vou citar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Hoje em dia, tudo é muito pelo celular, todos os agendamentos são via celular, via internet. Muitas pessoas têm dificuldade. Quando a gente vai na Caixa Econômica, a gente vê uma fila enorme das pessoas ali para pedir uma informação a respeito, por exemplo, dos programas de governo. Nós precisamos, Beto, criar um projeto no Centro da Juventude para ensinar esses jovens, a ensinar os seus pais, a ajudar os seus pais, sabe? A gente está falando muito de internet, que vai ser incluído. Isso, a gente precisa pensar nisso, Posso pegar uma parte? Ai, Beto do céu, você está tirando muito meu tempo. Eu vou ter que fazer uma outra live desse jeito. Não, fique tranquilo, você vai ter o tempo. Nós vamos esticar um pouquinho aqui, não tem problema não. E dizer o seguinte, assim, ó, quando você fala da juventude, nós vamos ter o programa Bora Lá, da juventude, que vai interfacear uma série de políticas públicas. A gente vai detalhar isso no programa da Majoritária. Tem 2 centros da juventude, um fica na tua região, outro no Jardim Europa. Então, assim, conte conosco. Aí, gente, tá vendo a diferença, gente? Por que eu falo para vocês que eu escolhi esses dois? Porque eu confio. Agora eu quero 30 segundos, depois nós vamos acrescentar. O Beto falou do programa Bora Lá. E aí eu falo, bora lá, sem tocha não dá, mano. Então, o que significa isso? Que nós queremos ajudar o jovem ter o primeiro emprego. Porque quando eu falo de tocha, na gíria, é o dinheiro. Então, ele quer ir ter a diversão dele, mas ele quer se autossustentar. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que pensar na geração de emprego, mas no primeiro emprego. Nós não podemos invadir a iniciativa privada, mas nós podemos proporcionar oportunidades para o empresário contratar o jovem para oportunizar ele o primeiro emprego. Então, esse tipo de política é importante. E digo aqui em relação dos centros da juventude, né, Beto? Nós tivemos a oportunidade, Bia, junto do ex-governador Orlando Pessutti, trazer 3 milhões de reais para o primeiro centro da juventude do estado do Paraná ser edificado aqui no município de Toledo. Então foi quando eu fui vereador, nós tínhamos no plano de governo do Beto, né, não logramos êxito naquela eleição, o nosso concorrente tinha isso dentro do plano de governo, mas nós na época tínhamos o governo do MDB e nós buscamos esse recurso de 3 milhões de reais para fazer o Centro da Juventude lá no Jardim Europa América, e depois o governo federal mandou recurso para fazer o Centro da Juventude na Copagro. Nós temos mais áreas descobertas, como por exemplo, nós temos lá no São Francisco, entre o São Francisco e Panorama, o Centro de Iniciação Esportiva, que é recursos que ficaram nos cofres do município de Toledo, da gestão do Beto, no valor de 4 milhões de reais, para fazer lá um centro de iniciação esportiva, para que o nosso jovem também tenha lá a oportunidade de fazer o seu lazer. E olha só, gente, eu sei muito bem do que eu falo, porque e o Ademar e o Beto também, porque eu trabalhei no Centro da Juventude, gente. É um espaço muito bacana. A gente precisa incrementar aquilo lá, a gente precisa de bons projetos para tirar o jovem da ociosidade, sabe? O primeiro, nós temos grandes empresas aqui na nossa cidade, nós podemos fazer parcerias, como já existia uma época, para o primeiro emprego, para a qualificação e em seguida o primeiro emprego. A gente precisa pensar no nosso jovem, e no jovem em geral. Eu não vou falar muito específico para não estar, né, esquecendo de algum, enfim, mas a gente precisa pensar no jovem em geral, políticas, utilizar os espaços que estão parados, como por exemplo lá no Grande Copagro, Ademir Massola, há uma época atrás tinha projetos de vôlei, tinha projetos de basquete. A minha filha mais velha fez. A minha de 21 anos. Hoje a minha de 15 não tem esses projetos. Você fica me provocando?
Gente do céu, a gente Esporte tem que falar pro povo saber que nossa política Aí, ó. importante. Nós vamos resgatar, porque fomos referência nacional. Mas o lançamento é teu, fala aí. Aí, gente, e assim, isso é bacana, tá vendo, gente? Isso é a diferença da nossa coligação, é a coligação do bem. Eu falo, o Ademar fala, a gente está em consonância. E vocês é que vão fazer a diferença. Bora lá, gente, fazer a diferença. Bora lá, jovem, vamos fazer a diferença, venham trazer propostas. A gente está aqui para ouvir. Todas as minhas propostas têm contribuição da população, gente. E eu, assim... Eu agradeço imensamente por estar aqui hoje e, assim, por estar do lado de vocês e por ter a oportunidade de me colocar, sabe, à disposição do povo. Porque, assim, sem o povo, sem a população de Toledo, eu não sou ninguém, sabe? E assim, bem importante também, nós precisamos pensar com carinho no nosso servidor também, porque, assim, a população, quando é bem atendida, ela fica feliz, ela sai de um posto de saúde feliz, ela sai de um CRAS feliz, o servidor está bem, ele vai atender bem a população. A gente precisa pensar no Vale Mercado do Servidor, a gente precisa pensar na valorização, Ademar e Beto, das assistentes em desenvolvimento social, sabe? Que é uma classe, assim, que fez muito pela educação. E vocês sabem a problemática que está hoje. Eu sou assistente em desenvolvimento social e o meu compromisso é lutar por elas também, gente, por essa classe, sabe? Por todos os servidores. Porque, assim, nós somos uma equipe. Beto, Ademar, Prof. Bia, os outros vereadores e os servidores. Nós é que vamos fazer diferença, né? O servidor feliz, ele vai produzir, né? Ele vai atender bem a população, né? Então, assim, a gente já conversou muito sobre isso e eu sempre vou estar cobrando isso, porque não seria eu se não cobrasse, né? Eu sou servidora e a gente precisa fazer a diferença, né? Política se faz com todos, com a população, com o servidor. Se inclui. Se inclui. Política da inclusão. Política da inclusão. As políticas todas não são separadas, não são políticas paralelas. E também, gente, desculpa, tá? Eu tô falando bastante, mas prof é assim, mas tem muita coisa para falar. Mas só vou dar uma palhinha, gente. Teu caderno, vou dar só uma palhinha, vocês me sigam lá na rede social, que vai ter muita coisa bacana lá. Se precisar, a gente conversa novamente. Uma coisa que a gente precisa resgatar é a questão do uso do transporte coletivo. Tínhamos um programa que era R$1 no domingo. Né? A gente precisa resgatar isso, as pessoas precisam andar mais de transporte coletivo, em consequência vai diminuir a poluição, vai diminuir, assim, a questão do fluxo do trânsito. Então, assim, gente, é bastante coisa, né, que a gente precisa pensar. Legal, essa questão do transporte público, inclusive, ela se remete a outra reflexão. Se as pessoas usarem mais o transporte coletivo, pode ter certeza que diminui o número de acidentes. Isso já está comprovado. E logo nós vamos ter menos pessoas também aguardando na fila de ortopedia. Então, mas nós precisamos realmente dar um transporte de qualidade para as pessoas. Esse é um compromisso que a gente já teve. Nós falamos numa outra live em relação ao passe social que nós vamos criar, das pessoas que estão aí fazendo fisioterapia e que tiveram o seu direito podado, das pessoas que são aposentadas, né, por invalidez e tiveram o passe podado. Nós temos que criar o passe social oportunizando essas pessoas que fazem o tratamento pelo SUS a terem o seu passe livre para ir fazer o tratamento. Imagine, tem muitas pessoas que não têm condições de fazer 3 sessões de fisioterapia numa semana e pagar 6 passes. Quer dizer, isso daí dá quase R$50 e a pessoa não pode disponibilizar esse dinheiro e às vezes não tem. Então nós já discutimos sobre isso. Em relação ao transporte, será uma nova licitação e com certeza nós vamos fazer uma exigência do transporte coletivo para ser um dos modelos nacionais de bom uso para a comunidade. Nós tivemos, eu e o Beto fomos para a Europa, nós tivemos a oportunidade de conhecer projetos lá. Aliás, o Beto foi lá e fez a palestra no Fórum de Desenvolvimento Local Mundial. Fez palestra para o mundo inteiro, levando... Lá em Turim, né? Em Turim, na Itália, levando para lá todas as belezas do município de Toledo, o nosso agronegócio, as indústrias, e fomos muito bem recebidos. E fomos também de Turim para Milão para conhecermos as usinas de plasma, que é a questão do meio ambiente.
e nós usamos o transporte público. Então, quando nós falamos que na Europa as pessoas, os políticos usam transporte público, é verdade isso. E eu já sugeri isso aqui no município de Toledo. Nós temos que ter dentro do transporte público, por exemplo, Wi-Fi. A pessoa tem que estar conectado, ela vai pro local de trabalho já trabalhando, certo? Lá, por exemplo, nós temos Wi-Fi dentro do transporte público, ar-condicionado, enfim, ele se torna algo agradável de uso. E nós temos no nosso plano de governo também uma forma diferente de fazer transporte público. Numa próxima oportunidade, numa live com mais tempo, a gente vai mostrar o que é integrar o esporte, ou integrar o transporte público, certo? De que forma vai ser? Você, aliás, já se iniciou agora através de uma conversa que a gente teve e indicação na Câmara, você vai ter o ônibus na porta da sua casa. Um modelo de Uber em forma de ônibus para que as pessoas usem mais o transporte coletivo. Isso se chama inovação. E aproveitando o que o Ademar falou sobre isso, eu quero passar para vocês aqui uma proposta assim que foi me passada e que eu achei super interessante. E assim, gente, importante vocês saberem que tudo que a gente está falando são coisas possíveis. A gente já deixou tudo que é possível. A gente não está... tudo que é possível de ser feito. Olha só, Beto, Ademar, que bacana você falando passe, né, sobre passe. Eu atendi muitas pessoas que eles foram pegar encaminhamento no Cine para trabalho e eles não tinham condições de chegar até a empresa. Entende? Nós precisamos pensar num projeto. Passe social. Exatamente. Tá vendo? É isso. A gente pensado em benefício da população. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de cada um, gente. Então, assim, reflitam com carinho todas as falas dos nossos candidatos, do Beto, do Ademar, gente. A gente está aqui para fazer a diferença. A gente é povo do povo, né? A gente precisa de vocês para fazer a diferença. E eu, assim, gente, eu particularmente, eu agradeço cada um que está me apoiando, cada mensagem recebida, cada proposta recebida, porque as pessoas me procuram e falam, prof, eu preciso que você fale isso com o Ademar e fale isso com o Beto, porque eu estou aqui para representar vocês, as necessidades de cada um, gente, sabe? A gente precisa pensar em políticas públicas para todos. Tá? Legal. Prof. Bia, 15626, candidata a vereadora pelo MDB. O primeiro voto na urna é para a vereadora Prof. Bia. 15626. Prof, aqui ó, bate aqui, bate lá, o que nos une, Ademar, Prof. Bia, Beto Lunite, une a você, pode nos levar além. Beto Lunite, Ademar Dorschmidt, 15, um abraço, Deus esteja com vocês, um abração, tchau. Até mais, um abraço. Um abraço.